o vivente entre os mortos. Amém? Diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 6, tá? Vamos lá? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Eu vou repetir isso aqui, ó. Por que procurai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia, ainda vivo. Jesus falava sobre isso. Amém? Essa palavra ela vai trazer, né, principalmente a Maria Madalena aqui num cenário para ela, tá? A Bíblia vai dizer que ela é que está mais angustiada. Por mais que Maria, sendo a mãe de Jesus, estivesse muito, mas muito debilitada pela morte do filho, né? E eu pensei muito em Maria anteontem, né? Como ela sofreu pela morte do filho, mas aqui nesse momento, Maria Madalena é que está mais angustiada. Maria Madalena está nos seus pensamentos que Jesus morreu. E a Bíblia vai dizer que ela vai encontrar os lençóis e os lenços de uma forma tão digna de gente que está viva. Preste atenção nessa palavra. Jesus ele fez a questão de dobrar, sabe, os lençóis que estavam sobre o corpo dele, tirar o lenço, tirar os lençóis, botar na beirada da cama. Como gente que se levanta da cama e coloca, sabe? É interessante que quando ela vê essa cena, ela se pergunta quem roubou o corpo do mestre. Ela estava procurando o vivente no meio dos mortos. E ela encontrou 2 homens, e os homens estavam com vestes resplandecentes, que não eram homens, eram anjos. E a Bíblia vai dizer que quando ela olha para eles, ela pergunta: cadê o meu mestre? Cadê o corpo do meu mestre? E ele vai dizer para ela: por que estás procurando um morto quando Jesus está vivo? É uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, irmão. Jesus está vivo. Ele mora dentro da gente. Nesses 3 dias de batalha espiritual, para quem não sabe, irmão, Jesus não ficou lá sobre porque os túmulos, né, os túmulos naqueles dias, né, e até hoje são em caverna. Tá? A maioria agora já está sendo enterrada como aqui, né, no Brasil, sabe? Sepulcro, aquela coisa, né? Mas antigamente era em caverna. Era deixado o corpo dentro de uma caverna e uma pedra tampava essa caverna. Então, quando Maria vai ver que aquela pedra está removida, não dá para remover a pedra sem só um homem. Teria que ter mais. Jesus, desde o momento que ele morreu na cruz do Calvário, levaram o corpo dele, mas o Espírito do Senhor, né, a alma do Senhor, estava numa batalha. Ele não tinha subido aos céus. E onde estava a pastora? O que estava? Onde estava Jesus? Porque o corpo estava ali, tocaram no corpo. Mas desde o momento que na cruz do Calvário ele olhou para os céus e disse: Senhor, eu entrego a minha vida, porque está lá escrito: ninguém tiraria a vida dele, ele entregaria a vida. Irmão, isso é tão profundo que quando a gente aceita Jesus, a gente não aceita por posição de ninguém.
A gente só pode aceitar Jesus quando a gente se entrega. Você não pode se entregar por causa da sua esposa, por causa do seu marido, você tem que se entregar porque você quer. O que você quer. A diferença está nisso. De você caminhar com ele pelo resto da sua vida porque você se entregou de corpo, alma e espírito. Então, naquele dia, quando ele está lá, né, a morte, ele se entrega. A Bíblia diz para onde vai a alma de Cristo, aonde está o Espírito de Cristo. Ali só estava o corpo, irmão. Ele estava numa batalha espiritual agora. Jesus não descansou, não, irmão. Não. Alguém vai dizer, poxa vida, ele está sofrendo, ele sofreu, ele descansou. Ele não descansou, não. Agora, a alma, o espírito dele está indo no inferno. Você sabe o que é isso, irmão? Jesus entra lá no inferno. A gente está falando do final da sexta-feira, que já era sexta-feira de tarde, para o sábado todo, e para na madrugada ele ressuscitar. Mas antes da ressurreição, ele foi ao inferno, pregou dentro do inferno. Quem estava ali ouviu uma pregação, aleluia. Quem estava ali, que morreu porque matou, porque adulterou, porque estava ali, ouviu uma pregação. E uma pregação diferente. Uma pregação, irmão, de salvação. Ou você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, escute essa pregação. Jesus foi no inferno, pregou aos cativos, olhou nos olhos de Satanás e disse a Satanás, me dá a chave. Me dá a chave da morte. Aleluia. Satanás não podia fazer nada. Ali, com certeza, o inferno foi esvaziado naquele dia. Você que está ouvindo essa pregação, não deixa ir para o inferno o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, porque Jesus não voltará ao inferno para fazer essa pregação. Jesus não voltará lá para pregar o evangelho, e você está ouvindo o evangelho que alguém te amou, foi no inferno, pegou a chave da morte, trouxe vida eterna para você. Ele está fazendo um grande trabalho, irmão. Eu vejo Jesus trabalhando pelo reino ainda, antes da ressurreição. E ele vai lá, prega. Eu creio até que Judas ouviu essa pregação, irmão. E ouviu que Jesus ali, eu imagino Judas, traiu Jesus. Foi perturbado naquele dia. Tomou, né, por morte de suicídio. Mas quando está lá no inferno, sofrendo as dores do pecado dele, quem chega para visitar o inferno, o próprio Cristo. Eu imagino Judas dizendo, me perdoa. E a salvação disponível para Judas. Oh, aleluia! E aí, irmão, depois de tudo isso, no terceiro dia, e é lindo isso, a alma, o espírito volta para aquele corpo que está lá dentro, né? Em cima daquela pedra, volta. E nesse momento ele se levanta. E ele se levanta como, pastor? Ele se levanta sem marca de chicote. Ele se levanta sem marca de dor no corpo. Ele se levanta com o rosto totalmente diferente.
mas ele deixa nas mãos as marcas dos cravos, indicando que é ele mesmo, indicando que ele foi na cruz por nós. Ele volta naquele corpo, ele tira os lençóis do corpo, e ali ele deixa ali, e o anjo já está esperando por ele lá fora para abrir aquela, né? Aquela porta de pedra, puxar a porta de pedra, e eles, eu creio nisso, irmão, que eles abaixam a cabeça para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sair do sepulcro. Havia guarda, pastora, naquele lugar, sim, mas os anjos fizeram eles dormirem. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, passa naquele momento, sai daquele lugar e começa a visitar a terra. E Maria Madalena vem chorando, procurando por um morto. Se você procurar Jesus, por Jesus morto, irmão, você vai encontrar um sepulcro vazio. Jesus não está pendurado no madeiro. Você pode me falar de todos os santos aí que dizem ser santos? Todos. Todos. E você pode me dizer, não, pastora, eu tenho no meu coração o Jorge, a Maria, o Pedro, o Antônio. Você pode me dizer deles todos. Mas nenhum desses foi no inferno por você. Nenhum desses nasceu do Espírito. Nenhum desses viveu e morreu sem pecado. Nenhum desses ressuscitou no terceiro dia e voltará por mim, por você. Por isso eu não posso dar crédito a eles, irmão, nem dobrar os meus joelhos a eles, mas aquele que morreu por mim, que é o verdadeiro Filho de Deus, a esse eu adoro. Então Jesus, né, não está mais no sepulcro, e Maria está chorando e ela está perguntando. Levaram especiarias, levaram tudo para adornar, né? Cuidar de um corpo, mas Jesus não quer que você cuide do corpo dele. Jesus quer que você o adore em espírito e em verdade. Jesus quer que você se dê por ele, seu coração, a sua alma, e você não tente entender ele com a tua cabeça física, mas que você entenda pelo teu coração, pelo teu espírito. A Bíblia vai dizer que Madalena, ela está na carne dela. Ela não escutou o que ele falava. Ela não escutou o que Isaías falava, que no terceiro dia ele ressuscitaria, que não adiantaria procurar ele no meio dos mortos, que ele não estava morto. Aí a Bíblia diz, né, que a pedra foi removida, entrando não achar o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que estavam ela, meu Deus, o que aconteceu? O anjo diz para ela, por que procuras no meio dos mortos? A pergunta é, você achou ele no meio das bebidas? Você não acha ele? Não. Você achou ele no meio dos que dizem ser santo e não são? Você não acha ele? Lugar de morte, Jesus não está. Mas feche os seus olhos e comece a adorar ele, que você vai encontrá-lo. Ele vive, ele reina para todo sempre. Eu, escutando o testemunho da Tamara ontem, eu achei muito profundo. Os projetos do inferno, ela falando, pastora, eu bebi ali,
Ela estava num bar e a menina Sara ali do lado dela tomando a Coca-Cola e ela tomando, né, a cerveja dela. Ela levava a Sarinha e a voz do Espírito Santo veio até ela, chamando-a. E ela escutou. Tolo é aquele que não dá ouvido quando ele chama. Se ele te chamar, vai, atenta para o que ele está falando. Largue tudo. Ela largou tudo, irmão. Ela largou aquela vida para beber dessas águas. Irmão, quando eu estou na presença do Senhor, a presença de Deus transborda tanto que parece. Eu nunca bebi na vida, mas parece ser isso. A gente fica bêbada do Espírito Santo, da alegria, sem beber uma gota de álcool. Que coisa linda esse Deus. E quando ela falava, eu entendia do que ela estava falando. Hoje ela quer saber mais do Senhor. Vai experimentar Jesus dessa forma, irmão. Experimenta. Ele está vivo. Ele reina. Ele quer habitar na tua vida. Ele quer tirar a depressão do teu corpo, da tua mente, a tristeza. Rejeita ela. Ele brigou por você, irmão, no inferno. Você sabia que a depressão não tem lugar na tua vida porque ele comprou a tua vitória? Ele te libertou quando ele entrou ali, irmão. Ele tirou da mão do inferno a chave da morte e do sofrimento. Você vai ver que nunca se ouve falar tanto em demônios quando Jesus veio. Jesus abriu o mundo espiritual para que visse. Ele orava e os demônios se manifestavam. Nunca se viu tanto demônio quando Jesus veio, porque ele estava dizendo já claramente: quando eu morrer, eu tomarei de vocês, demônios, a autoridade que você fazia na vida das pessoas. Aleluia! Quando Jesus morre e vai ao inferno, ele toma essa autoridade, a autoridade do sofrimento. Você que bebe e acha que não pode sair disso, Jesus já levou na cruz do Calvário o teu sofrimento. Se liberte, diga: não te aceito mais na minha vida. Não cairei nas tuas armadilhas. A depressão não deve ter lugar no teu coração e na tua vida, porque Jesus, na cruz do Calvário, foi ao inferno e te libertou dessa depressão. O homossexualismo, do lesbianismo, não tem lugar na tua vida, porque Jesus comprou no inferno, irmão, ele teve. Aleluia, glória a Jesus por tudo que fez por nós. Glória a Jesus, que não temos que chorar por um morto, mas temos que glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, que comprou na cruz do Calvário a nossa história de libertação. Aleluia, aleluia. Esse é o verdadeiro Cristo, aonde a porta daquela pedra não está tampando mais, porque ele saiu. Significa liberdade espiritual. Liberdade. Toda a autoridade lhe foi dada através da cruz. Aleluia. Recebe isso, igreja. A igreja tem o poder de libertação, restauração, transformação pelo sangue de Cristo. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Eu sei que muitos estão pregando pelo amor de Jesus, e glória a Deus por isso. Mas nós temos que olhar por esse ato da cruz, que quando eu oro pelos doentes, quando eu oro para libertar a depressão de jovem, espírito de suicídio, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor estava lá naquele inferno combatendo o bom combate.
E em nome de Jesus, nós temos que nos levantar dessa forma. Amém? Os lençóis estão ali, mas ele ressuscitou. A pedra removida, porque ele saiu. O corpo estava na terra, mas a alma e o espírito voltaram para o corpo. Foi ao inferno. Lutou por mim, por você. Então não deixe o diabo colocar algo na sua cabeça dizendo: acabou, não dá mais. Essa doença é para a morte. Você precisa buscar a Deus dessa forma. Entender a cruz do Calvário, irmão. Entenda a cruz do Calvário. Não foi só por salvação. Salvação em primeiro lugar. Mas ele foi no inferno. Tomou a chave da morte e do sofrimento. Creia nisso. Vamos orar.